Pessoal, hoje teve um protesto na França, onde manifestantes botaram fogos em carro da Tesla, em frente a uma concessionária da mesma. Foram mais de 37 carros, eu acho, e 700 mil euros de prejuízo. Vamos ver um pedacinho para vocês verem. E que nem eu falei, eu até mencionei no vídeo anterior, a Tesla está enfrentando protestos no mundo inteiro, tanto da Europa quanto no próprio Estados Unidos. E que nem eu falei, uma hora isso pode acabar até em uma guerra civil. Já começou, cara! Já começou. E na Califórnia, por exemplo, várias pessoas foram protestar em frente a uma fábrica da Tesla, ali na Baía de São Francisco. Protestos enormes, pessoas com cartazes, gritando, xingando e boicotando os carros da Tesla. No caso de São Francisco, eles estão manifestando pelo fim das políticas de diversidade do governo Trump. Porque o Trump falou que não quer mais essas políticas que são chamadas de cultura woke, né, como ideologia de gênero, defender minorias, homossexuais, essas coisas. Mandou cancelar tudo, cortou verba e tirou tudo. Tudo com o apoio do Elon Musk. Sendo que a empresa dele dizia que defendia esses valores. E hoje ele se mostrou o contrário. Então ele faz parte de um governo que ele está ajudando a acabar com a defesa e proteção dessas minorias. Para quem não sabe, só uma curiosidade, o Elon Musk ele ficou assim porque ele tem um filho que virou uma garota trans e ele nunca se perdoou por isso, tá? Ele não consegue amar o filho dele do jeito que o filho dele é. Culpa os outros, fala que foi obrigado a assinar autorização lá de transição de gênero, não sei o que, mas a verdade é essa. Ele, até por homofobia, ele não consegue amar o filho dele. E aí que ele comprou o X, essa loucura toda de querer intervir no planeta inteiro para acabar com tudo que é cultura woke ou de esquerda, tá? Já em Nova York o protesto foi mais violento, tá? Teve 9 pessoas presas, que o pessoal começou a buzinar, bater, quebrar tudo lá em frente a uma fábrica da Tesla. Pessoas passavam buzinando, inclusive com o carro da Tesla, e o protesto foi muito grande em Nova York. Já outras cidades também registraram protesto nos Estados Unidos, como Columbus, Phoenix, tem uma outra cidade que eu não vou lembrar o nome, mas enfim, outras pequenas cidades ali dos Estados Unidos também têm registrado protesto. E como se não bastasse, as pessoas estão protestando e boicotando os carros da Tesla e algumas estão jogando fora, vendendo, dando ou simplesmente destruindo seus carros da Tesla. Tem até um vídeo de uma atriz americana famosa, eu não vou lembrar o nome dela aqui, vocês me perdoem, eu sou meio ruim para nome, tá? Eu tenho uma deficiência com nomes. Mas ela pegou e mandou o carro dela embora da Tesla, em protesto ao Elon Musk, porque ele está fazendo parte de um governo negacionista, homofóbico, extremista, radical, tudo aquilo que é de ruim que você possa imaginar. É que nem aquela abertura das meninas superpoderosas, vocês lembram? Como ele fazia as meninas? Doçura, carinho, um pouco de açúcar e nasceu as meninas superpoderosas. O governo Trump é a mesma coisa, só que do lado do mal. Homofobia, racismo, preconceito, intolerância. E assim nasceu o governo Donald Trump. Já na Europa os protestos são por outros motivos, pessoal. Quem compra um carro elétrico na Europa é porque uma pessoa tem uma consciência ambiental. Percebe que o planeta está em transição, as mudanças climáticas estão aí para todo mundo ver. É só cego que nega hoje em dia nas mudanças climáticas. Por exemplo, a gente mede o clima desde 1850, que é uma média global do clima. E a média global do planeta só tem subido. Ela nunca desceu, ela só sobe. Só para vocês terem uma ideia, aqui em São Paulo já faz uns 3 anos mais ou menos que não faz mais frio em São Paulo. Sendo que eu moro aqui há 45 anos, geralmente no meio do ano sempre tinha invernos rigorosos. Alguns invernos até com geada aqui em São Paulo. Já faz uns 3 anos que eu não sei o que é frio. Eu não sei o que é usar uma blusa de frio, de tão desregulado que está o clima. Nós estamos com um clima mais parecido com o Rio de Janeiro do que com o clima de São Paulo. Antigamente se falava que era Rio 40 graus, né? Rio 40 graus, cidade maravilha. Agora é São Paulo 40 graus. Então o europeu é ciente dessas mudanças climáticas. Então o europeu tem optado mais por comprar carros elétricos porque eles acham que são menos poluentes do que, por exemplo, o motor a combustão, que joga gases poluentes na atmosfera. É claro que o carro elétrico não é tão mais ecologicamente correto, tá, pessoal? Porque aí tem toda uma discussão por trás da questão do lítio, que é usado para fazer a bateria, que você vai causar um desgaste ambiental para extrair o lítio. Depois você não tem como descartar corretamente essas baterias, elas também podem causar danos ao meio ambiente. Então tem toda essa discussão por trás aí de carros elétricos.
Por isso que o Brasil ainda não embarcou muito nessa, porque o Lula ainda defende combustível híbrido, né? Você misturar um pouco de etanol, um pouco de álcool e você cria um combustível híbrido que é mais ecológico para o meio ambiente, tá? Porque o carro elétrico no futuro ele vai ser um problema ecológico muito grande. Mas os europeus e as pessoas que não têm essas informações, elas acham que o carro elétrico ele é mais ecologicamente correto. Então os europeus têm optado por comprar mais carros elétricos. Mas por que eles estão boicotando o carro da Tesla? Porque não faz sentido você comprar um carro elétrico de um cara que pertence a um governo que é negacionista climático. O Trump já saiu lá do Acordo de Paris, né, que é um acordo de reduzir emissões de gases poluentes, quer sair da ONU também, falou que, não, que essa história de meio ambiente é bobagem, que isso aí tudo é teoria de conspiração, aquecimento global, etc. e tal, e ele quer queimar combustível à vontade na América, gasolina mesmo. As políticas dele são todas antiecológicas, então não faz muito sentido você querer proteger o planeta, mas ajudar a enriquecer um cara que faz parte de um governo que é anti-ecologia, é um negacionista, que nem o Bolsonaro. Então por isso os europeus estão boicotando o carro dele. Tanto que a Europa teve um aumento de 60% nas vendas de carros elétricos, ao mesmo tempo a Tesla, 50%, e ao mesmo tempo a Tesla teve uma queda de 50% nas vendas. Quer dizer, os europeus compraram mais carros elétricos, mas não da Tesla. Eles estão boicotando. O outro motivo do boicote europeu é a política agressiva do Trump, né? Essa guerra comercial dele, de querer acabar com a Europa, com todo mundo, vai tarifar e meter tarifa para todo mundo. O Laranjão chegou a dizer uma vez que a palavra que ele mais gosta do dicionário é a palavra taxa. Né? A palavra que eu mais gosto é taxar todo mundo. E é claro que a Europa não gosta disso, porque vai prejudicar as economias europeias. Então o cara está literalmente se aliando à Rússia para tentar acabar com a Europa. Fora a questão da Ucrânia. A Ucrânia é uma questão mais complexa ainda. Porque o Laranjão, em vez de proteger a Europa, ele quer proteger a Rússia. Está até retirando as sanções econômicas da Rússia. Só que se ele deixar uma Rússia muito forte, pessoal, os europeus têm medo de que a Rússia vire que nem uma Alemanha nazista. Se hoje eles conseguirem aquilo que eles já invadiram da Ucrânia, quem garante que amanhã eles não vão avançar mais? Até porque o plano do Laranjão não tem garantia nenhuma de que a Rússia não vai invadir. A única garantia que o Donald Trump deu é que o Putin confia nele. Putin confia em mim. Putin não confiava no Biden e no Obama, mas em mim ele confia. Isso não é garantia concreta, pessoal. Se amanhã a Rússia quiser pegar Polônia, Letônia, etc., a Rússia pega. Então os europeus estão vendo que os americanos estão virando as costas para eles, né, em detrimento da Rússia. Então mais um motivo para eles não comprar nada que seja americano, que nem os carros da Tesla. Então o Tesla está tomando no zóio. Na Europa está tendo protestos violentos, como esses incêndios aí em Paris e em outras cidades da Europa também. As pessoas estão jogando pedra nas lojas, atacando, quebrando, fazendo para chamar atenção mesmo, entendeu? Então a Tesla está levando um cacete literalmente em toda a Europa, além do próprio Estados Unidos. E o Canadá, pior ainda, que nem eu falei no vídeo anterior, o Justin Trudeau, ele vai taxar, ele pode chegar a tarifa até de 100% sobre carros elétricos vindo dos Estados Unidos, o carro da Tesla, do Elon Musk, por causa de uma represária às tarifas que o do Laranjão colocou no Canadá. Só que ao mesmo tempo o Justin Trudeau não é burro. Ao mesmo tempo ele está reduzindo para quase zero, bem baixinho, os impostos de carros elétricos da Europa, porque tem outras fábricas que fazem carros elétricos. Da China eu ainda não vi menção, mas talvez ele faça o mesmo. Talvez ele baixe bem os impostos dos carros da China, daquela BYD, e a China vai poder vender carro elétrico à vontade no Canadá. Ou seja, ele está maquinando para prejudicar propositalmente a Tesla e os americanos, porque eles estão colocando tarifas sem necessidades ao Justin Trudeau. O Laranjão é tão filha da mãe, pessoal, para não falar outra palavra, que ele tinha feito um acordo no primeiro mandato dele com o México e o Canadá de livre comércio. Ele não cumpriu esse acordo agora que ele voltou ao poder e começou a ameaçar de tarifar os dois países. Só que tem o seguinte, ele falou que ia taxar o México e os Estados Unidos pelas questões dos problemas, como por exemplo a entrada de drogas do México nos Estados Unidos e a entrada de fentanil pelo Canadá. Fentanil é uma droga que está matando muitos americanos, tá? Pra quem não sabe, é aquela droga que transforma a pessoa num zumbi. A pessoa fica assim, que nem um zumbi, parado na rua, às vezes até de 4 parado. Só que o que acontece? O México cumpriu o que prometeu. O México reforçou o policiamento de fronteira, impediu várias entradas de carregamento de droga aos Estados Unidos e reduziu bastante o número de drogas que entravam nos Estados Unidos, através da presidente lá mexicana. Já o Canadá falou que o que entra de fentanil nos Estados Unidos pelo Canadá é menos de 1%, porque ali não é a rota deles, segundo o Justin Trudeau. E o Canadá também cumpriu o que fez, reforçou o policiamento na fronteira para tentar evitar que se entre fentanil nos Estados Unidos. E mesmo assim o Trump foi lá e taxou eles. Então, quer dizer, então não é questão de fazer o que o Trump quer. Ele quer taxar porque quer taxar. É um governo idiota, é um governo que está afundando o próprio país dele. Simplesmente isso. E hoje saiu a matéria na Folha, né, que estão boicotando os carros da Tesla no mundo inteiro. E saiu também hoje uma outra matéria que fala que o Canadá está boicotando tudo que é dos americanos, que nem eu mencionei no vídeo anterior, inclusive a Amazon. Eles estão cancelando suas assinaturas da Amazon
e estão parando de comprar produtos americanos. E a Europa está seguindo pelo mesmo caminho. Então vocês veem, o Elon Musk, que parecia ser o gênio dos foguetes, não sei o quê, o Sérgio, né, que gostava muito dele, né, o Sérgio lá, o gordão dos foguetes, né? Será que ele ainda vê o Elon Musk como herói? O cara não faz parte do governo oficialmente, ele só tem um órgão lá que foi criado, que nem passou pelo Congresso nem nada, chamado DOD. O cara não é nem americano, o cara é sul-africano, já mandou um montão de servidores experientes embora. Tanto que a China e a Rússia se ofereceram para contratar esses funcionários que foram demitidos. Olha a loucura disso tudo. Lembrando que alguns desses funcionários são de áreas estratégicas dos Estados Unidos, áreas de defesa. Podem saber até segredos ali que podem afetar a segurança nacional dos Estados Unidos. Aí o Laranjão bota um bilionário babacas sul-africano para começar a demitir todo mundo. Não, os americanos não estão aceitando isso não, pessoal. Estão indo para a rua, estão protestando. Nova York já teve 9 pessoas presas porque o bicho pegou lá, foi feio o protesto, viu? E eles não estão dando o menor indício de que vai acabar. É por isso que eu falei um tempo atrás e vou repetir aqui de novo. Os Estados Unidos, se continuar nesse ritmo crescente já de desgaste do Donald Trump, eles vão entrar numa guerra civil. Anote o que eu estou falando, os Estados Unidos vai entrar numa guerra civil em breve. Porque os americanos não é que nem a gente não. Tanto que aqueles canais lá, quando fala que não é que nem a gente, não é em superioridade, tá pessoal? Senão já tem gente que vai entender mal. O que eu quero dizer é que nem eu vi hoje em alguns canais militares que eu acompanho, tanto de direita quanto de esquerda, mas eu gosto das informações coerentes. Eles falaram que a cultura americana é uma cultura armamentista, de ter arma. Então a maioria dos cidadãos americanos tem arma. Então lá eles são diferentes de nós nesse sentido. Porque lá se tiver uma grande rebelião, vamos dizer assim, um protesto muito grande, os americanos podem sim pegar em armas e começar a meter fogo em americanos, porque eles têm uma cultura mais violenta que a nossa, uma cultura mais armamentista que a nossa. Então lá é outros 500. O Trump está jogando gasolina num território gigante, na hora que alguém acender lá uma faísca vai explodir tudo, tá? Tanto que a Califórnia está colhendo assinaturas para se separar dos Estados Unidos, tá? Para quem não sabe. E outros estados estão sinalizando que vão fazer o mesmo, como por exemplo o Maine. O Trump já bateu boca com a governadora do Maine e ela não vai aceitar as imposições do Trump não. Porque ele falou que não vai financiar mais estados que promovam cultura woke, né? A diversidade cultural, né? Homossexuais, essas coisas, mulheres trans. Ela falou, a gente vai continuar assim. Ele falou, então você não vai ter mais nem um centavo meu. Ela falou, nos vemos nos tribunais. Bateram boca de frente os dois, a governadora do Maine e o Laranjão. Então o Maine é mais um estado que já vai começar a se encher do Laranjão. Se o Maine quiser se unir ao Canadá e sair dos Estados Unidos, é um pulo. Vai ser até o oposto do que o Laranjão queria, né? Que ele queria o Canadá como um estado americano. Daqui a pouco ele vai acabar perdendo estados americanos para outros países ou se tornando países independentes. Até porque, para quem não sabe, pessoal, o Canadá já teve guerra com os Estados Unidos, tá? E o Canadá deu um cacete nos americanos, tá? Eles chegaram a botar fogo na Casa Branca, pra vocês terem uma ideia. Os Estados Unidos estavam ali na fronteira, né, com o Canadá, na região norte, brigando. Os canadenses foram espertos, foram pelo mar, desceram ali aquele mar Mediterrâneo, aquela parte daquela costa atlântica ali do Canadá, chegaram em Washington, meteram fogo na Casa Branca. Aí o governo americano foi obrigado a se render. Então o Canadá não está nem aí não, pessoal. Os canadenses são fortes também, é um povo forte, também pertence à OTAN, e eles estão peitando o Laranjão. Ele já falou hoje que vai pôr mais tarifa ainda ao Canadá, porque o Canadá retaliou eles. O Justin Trudeau já falou, se ele pôr mais tarifa, eu vou pôr mais ainda. Fora o boicote, né, que já começa a prejudicar uma boa parte da indústria e da produção americana. Vale a pena isso? O pessoal está com ódio dos americanos, os canadenses não quer saber de mais nada que é americano. Eu acho que se eles verem um americano cruzando lá na rua, eles vão meter porrada, porque o Laranjão está instigando esse ódio. E o Elon Musk é um idiota, né, que um cara já foi um herdeiro, né, milionário, né, conseguiu multiplicar o seu dinheiro fazendo várias fábricas e empresas, né, Starlink, Tesla, comprou o X, mais não sei o que. Só que agora os negócios dele estão todos se afundando por causa dessa ignorância dele. É um país que se acha superior aos outros, acha que pode dar porrada em todo mundo, acha que pode prejudicar o planeta inteiro. As vendas dos carros dele estão indo para baixo. E sabe o que vai acontecer? Logo vão tirar ele da Tesla como diretor ou CEO, não sei qual é a posição dele na Tesla, mas eu sei que ele não é sozinho, ele tem sócios investidores. Só que os sócios já tentaram tirar ele uma vez, mesmo sem esses problemas. Os sócios queriam tirar ele porque falaram que ele trabalhava drogado, sob efeito de drogas, e prejudicava os negócios. Agora que ele está botando a fábrica da Tesla caindo venda pra caramba e as ações da empresa caindo lá para baixo, quanto tempo vocês acham que vai durar para esses investidores tirar ele de lá? Porque eles estão perdendo dinheiro. A fabricação de carros acho que ele vai ter até que parar, porque não está vendendo, estão boicotando, estão botando fogo nos carros da Tesla. Tem americano aí destruindo o carro da Tesla, uma marretada, para vocês terem uma ideia. O cara conseguiu instigar o ódio de muita gente. Então a empresa dele, que tinha tudo para ser um sucesso, né, uma das maiores fábricas de carros elétricos do mundo, ela está se afundando pela ignorância dele, pela arrogância, por ele fazer parte de um governo preconceituoso, um governo agressivo, sabe, que está atacando aliados históricos dos Estados Unidos.
Então ele está vendo tudo isso cair por terra. Enfim, vamos ver quanto tempo vai dar. Mas escreva o que eu estou falando. O Musk ou não vai durar muito tempo no governo, ou daqui a pouco os Estados Unidos vai ter uma guerra civil. E esses protestos violentos que estão acontecendo já é uma prova disso que eu falo sempre aqui do Monark. Já começou! Já começou, cara! Já começou, galerinha. Aproveita e dá um like aí no vídeo. Se inscreve, ativa o sininho. Compartilha nas redes sociais para as pessoas verem. E comenta aí quanto tempo vocês acham que vai durar o governo do Laranjão. Quanto tempo vocês acham até explodir uma guerra civil? Lembrando que ele não tem nem 2 meses no cargo, pessoal. E olha o tanto de merda que já está acontecendo nos Estados Unidos. Olha o tanto de protesto que está acontecendo. Vocês acham que vai durar muito tempo? Comente aí. Muito obrigado a todos que assistiram aí. Até a próxima.